Amém. Os irmãos, abram comigo, por favor, em Gálatas. Estamos a estudar este livro. Gálatas, capítulo 1. Ainda estamos aqui no capítulo 1. Aquilo que nós vimos nas últimas duas vezes, nas últimas 2 semanas, esta terceira pregação, ele ainda continua naquilo que chamaríamos a introdução, mas agora já estamos a entrar de facto no corpo daquela que é a mensagem que Paulo quer dar à igreja na Galácia. E aquilo que nós vimos, só aqui para fazer um resumo, para nós entrarmos e estarmos todos aqui no mesmo patamar e entendermos aquilo que vai acontecer ou aquilo que Paulo está a falar. Paulo vai agora apresentar aquilo que é no fundo o seu testemunho. Como eu vos tinha dito e como temos estado a estudar, a carta de Gálatas é a primeira carta do Corpus Paulino, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve no início, não logo no início do seu ministério, mas claramente ali numa fase inicial do seu ministério apostólico, uma igreja qual ele investiu, na qual ele certamente conquistou, ganhou pessoas para Cristo pessoalmente, e agora ele escreve esta carta porque de repente a igreja que ele deixou, se calhar há pouco menos de um ano, estava a entrar num caminho que não era o caminho do Evangelho. Aquilo que nós temos andado a ver é que apareceram algumas pessoas lá no meio da igreja, começam a ensinar que Cristo de facto é aquele que nos salva, mas ainda assim era necessário cumprir uma série de rituais. E aquilo que nós conseguimos ver implicitamente pelas respostas, porque isto Paulo está a responder aqui a uma questão interna, e então muitas das vezes nós temos que analisar aquilo que está implícito no discurso de Paulo. E aquilo que nós conseguimos perceber, porque há muito debate acerca do que é que estariam a ensinar aqui na carta de Gálatas, até há quem ensine e quem defenda que seria e que estaríamos aqui num princípio e nos primórdios do agnosticismo, mas não é do gnosticismo, desculpem, mas não é, para mim pelo menos não me parece que tenhamos dados para falar muito acerca disto, talvez aqui um ou outro texto, mas ainda assim aquilo que fica claro é: Jesus deixou de ser o suficiente. E Paulo precisa de levar a igreja a entender que a salvação não tem nada a ver com aquilo que tu e eu fazemos, tem a ver com aquilo que Jesus já fez. E então Paulo fica maravilhado do ponto de vista negativo, foi isto que pregámos na semana passada. Gálatas capítulo 1, versículo 6 diz: maravilho-me tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E depois nós falámos disto: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então nós conseguimos perceber que Paulo está aqui a responder o seguinte: em primeiro lugar, ele não está interessado minimamente em agradar a qualquer tipo de homens. Ele apenas está agradado e a única coisa que ele quer é, de facto, ser servo de Cristo. Vejam, o patamar e a responsabilidade ao qual Paulo mostra e também vive o seu próprio ministério. Vejam, a Bíblia até diz: quem deseja o ministério, o episcopado, boa obra deseja. E depois dá uma série de qualificações. E Paulo, e também é Paulo que até escreve esses textos, mas é interessante que Paulo mostra verdadeiramente o que é que significa ministério. O Paulo não está interessado em dinheiro, porque ele sabe viver com muito ou com pouco. Sabe passar necessidades e sabe ter abundância. Paulo não está preocupado com as suas circunstâncias. Paulo não está preocupado com o seu ministério especificamente para agradar a homens. Antes, pelo contrário, o seu ministério até o leva a ter embates com uma série de homens. E aquilo que Paulo está a dizer é: ao contrário daquilo que as pessoas que estão na igreja, na Galácia, a dizerem a vocês, porque é ele que está a escrever a carta, todos os irmãos têm que pensar assim. Ele está a dizer: olha, maravilha-me que vocês estão depressa passeis para outro evangelho. E ao contrário daquilo que andam a dizer, eu não procuro agradar a homens. Porque qual é que é a ideia? A ideia é que estes homens, estes ensinadores, começaram a dizer que Paulo não pregava o evangelho todo. E que Paulo provavelmente estava a adorar a pílula.
dizendo, olha, o Paulo não vos pregou a questão da circuncisão nem do cumprimento da lei porque vocês eram gentios. E ele, para vos atrair, é isto que dá para entender implicitamente, é relativamente fácil de construir isto. Para que vocês aceitassem o Evangelho, ele não pregou tudo. E agora estamos aqui nós e estamos a dizer, olha, que aquilo que vocês têm não é o Evangelho completo. Paulo procurou pregar isto para vos agradar. Por isso é que ele diz, olha, mas procuro eu agradar a homens. E é então que ele vai dar o seu testemunho acerca de como é que ele partilhou o Evangelho, ou como é que ele recebe o Evangelho e qual é o Evangelho que ele está a partilhar com os irmãos da Galácia, para que eles entendam que ele não está minimamente preocupado com homens, não está preocupado em agradar a homens, porque há uma coisa que é importante nós dizermos, irmãos, há muita gente, e já conheci muita gente, alguns até tinham algum relacionamento, que perderam, ou melhor, eles acham que não perderam os seus ministérios, mas porque quiseram agradar a homens, perderam-nos mesmo. Porque não dá para agradar a gregos e troianos, isto é o que nós costumamos dizer. Mas claramente não dá para agradar a Deus, obedecer a Deus e obedecer ao mesmo tempo a homens. E Paulo coloca claramente a questão do ministério e da obediência única e exclusivamente a Deus. O ministério não é um fim em si mesmo. O ministério é algo que o Senhor nos dá, mas é uma ferramenta para o Senhor trabalhar e usar-nos. Vocês estão cá ainda? Então vejam. Ele diz assim, porque eu persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Vejam, a preocupação de Paulo não é se tem uma sinagoga cheia de gente, se ele é a última bolacha de pacote, se é a pessoa que toda a gente quer ouvir. Ele não quer saber absolutamente nada acerca disto. O título que Paulo mais está apaixonado, e nós conseguimos entender isto claramente, é o ser servo de Jesus Cristo. É verdade que quando ele começa, na primeira carta, aqui em Gálatas, ele apresenta-se como apóstolo. É, aliás, a primeira vez que nós vimos ele apresentar-se como apóstolo, mas é porque entendemos que a sua autoridade estava em questão. Mas percebemos que o seu apostolado, ele próprio diz, o meu apostolado não é dado por homens, nem foi através de homens, é dado por Jesus. E é aqui que ele vai falar acerca daquilo que é a sua conversão. Porque diz assim, mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Paulo está a dizer que a fonte do Evangelho que ele prega não é de homens. Claro, há sempre uns espertinhos que depois vão lá à primeira carta de Coríntios e lá Paulo está a dizer que lhe foi partilhado o Evangelho também por alguns e começam logo a dizer, olha, aqui está uma contradição, em Gálatas ele diz que nenhum homem lhe partilhou, lá em Coríntios diz que afinal homens lhe partilharam. Estão a ver como não podemos confiar na Bíblia? Bem, é só sermos um bocadinho intelectualmente honestos. Aquilo que ele está a falar é da revelação de Jesus Cristo. E obviamente que o Evangelho é a revelação de Jesus Cristo. Mas Paulo conhecia a teologia, a doutrina. Tanto que ele nem a concordava. Ele andava a perseguir os cristãos. Uma coisa não invalida a outra. Aquilo que Paulo está a dizer é que a revelação de Jesus Cristo não lhe foi apresentada por nenhum homem, porque ele até a conhecia. E ele a rejeitou. O que ele está a dizer é que a revelação e a salvação é operada única e exclusivamente pela pessoa de Jesus Cristo. E Paulo vai explicar que se não fosse Jesus Cristo a aparecer-lhe, ele jamais pregaria o Evangelho. E isto é importante. Porque vejam, vocês conhecem que Paulo era um fariseu. Paulo era ali estava ali no topo. E se não estava lá todo totalmente no topo, era porque ainda era jovem, relativamente jovem. Mas ele, em tudo, na inteligência, no arcabouço, na retórica, no zelo, ele próprio vai dizer, e nós já vamos ler, ele estava num caminho de projeção incrível. Se fosse para agradar aos homens, Paulo bastava manter-se no judaísmo. Mas ele diz, mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de algum homem, mas pela revelação de Jesus Cristo. E a expressão revelação é incrível. Porque nós conseguimos lembrar logo daquele caminho que desce lá para Damasco. Quem é que lhe aparece? A revelação de Jesus Cristo. Literalmente a palavra é a mesma que nós temos para Apocalipse. É esta a palavra que no grego está a ser utilizada pelo
revelação, ou pela revelação de Jesus Cristo, alguma coisa extraordinária acontece. Porque se os irmãos lerem Atos, e se os irmãos lerem depois os outros escritos paulinos, os irmãos entendem que Saulo respirava ameaças e morte. Para quem? Para com a igreja. Porque nós temos que pensar, irmãos, e nós somos muito rápidos a criticar. Em nenhuma altura o irmão acha que você veio a Jesus porque você decidiu que sim, que lhe apetecia. Porque não é assim que nós vimos à salvação. O irmão tem noção de que quando nós vimos à salvação, nós vimos porque Jesus se revelou a nós. É Ele que nos chama. E isto é claro, isto é bíblico. Claro, nós também defendemos e temos aqui a nossa linha teológica que nós temos aqui uma liberdade de escolha. Mas em nenhum momento achemos que é simplesmente apresentar o Evangelho e a pessoa diz, tudo bem, eu agora quero. Não é isso, isto não é uma capacidade nossa. Paulo, ele é um judeu, ele olha para o Velho Testamento e no Velho Testamento há uma série de coisas. Há uma série de profecias acerca do Messias, mas também há uma série de leis que ele cumpria. E quando olhamos para o Messias, vejam as declarações de Jesus. Equiparava-se a Deus. Isto, de acordo com o Velho Testamento, era digno de morte. Era uma blasfémia. Esta, aliás, é a condenação. Agora pensem. Vem um homem, eu não estou a defendê-los, irmãos, entendem, mas é para nós colocarmos no papel de Paulo, que agora está a evangelizar, que agora crê que Jesus é de facto o Messias. Mas antes ele não acreditava que Jesus era o Messias. Porque a história era um homem que se faz semelhante a Deus, mas que depois morre no madeiro. Mas quem morre no madeiro é amaldiçoado. E agora vejam, coloquem, estou só aqui a resumir, mas ele olhava para as profecias, olhava para Jesus e dizia, isto não bate a bota com a perdigota. Jesus não pode ser o Messias. Então ele morre no madeiro. Quem morre no madeiro, diz a Bíblia, diz lá no Velho Testamento, é amaldiçoado. Ora, amaldiçoado, o Messias não pode ser amaldiçoado. Os irmãos entendem? Então ele olha, e veja o contexto. Olhem para os profetas. Porquê é que quando os profetas vêm, não é porquê, que não era esta a questão que eu queria colocar, não era esta a frase. A ideia é, os irmãos pensem nos profetas. Os irmãos conhecem os livros proféticos? Conhecem? Alguns, pelo menos. Mas mesmo que só conheçam alguns, tirando ali a literatura apocalíptica, Ezequiel e depois alguns capítulos de Daniel também, a maior parte dos profetas... Jonas também não é o melhor exemplo, mas pronto. Mas dá para aquilo que eu quero dizer. A maior parte dos profetas, cerca de 90%, tem o mesmo padrão. Nós lemos uma coisa e parece que os outros parece que é tudo a mesma coisa. Há pormenores, há muitas diferenças, mas se os irmãos fizerem o esforço de lerem os livros proféticos todos juntos, ou seguidos, vocês vão perceber que é um padrão. Há uma chamada ao arrependimento, há um aviso e há uma consequência para o não arrependimento. Se houver arrependimento, também há uma consequência para o arrependimento. Se não houver, vai haver desgraça, certo? E o padrão em Israel é, vem o profeta, na maior parte dos casos eles não querem saber e a consequência vem. E o povo vai, o povo é escravizado. Ainda há pouco tempo lemos o profeta Oseias, não é? Estivemos de volta dele. Agora vejam, Paulo conhece a lei muito bem, conhece a história toda, ele diz assim... Nós estamos debaixo e estamos subjugados pelo Império Romano. Vem alguém que agora se afirma ser o Messias. Esta gente está toda a sair do judaísmo para seguir uma nova religião, uma pessoa que se afirmava que era Deus. E na concepção dele é, Deus não pode ser Jesus. E ele pensa, eu tenho que perseguir e acabar com isto, porque senão a história dos profetas vai se replicar. Nós vamos voltar à idolatria, nós vamos voltar a caminhar por alguma coisa que não é boa. Então, no seu zelo, Paulo tinha uma boa intenção, porque Paulo não queria que a história de Israel se repetisse outra vez. Vocês estão cá ainda? Uma pessoa que acredita que está a fazer o bem, só se houver mesmo um milagre é que ela muda. Não tem a ver com a vontade de Paulo. Vocês entendem? Mas o Paulo tinha a liberdade de escolha. Balelas. Veja o que ele diz. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. É interessante esta expressão sobremaneira. A expressão no grego é literalmente uma palavra que vocês conhecem, hipérbole. Conhecem a expressão hipérbole?
É uma figura de estilo em Portugal. Que é quando nós, não é só em Portugal, mas quando nós exageramos a contar uma coisa e exageramos. Estou com uma fome, sou capaz de comer um boi. Bem, isto é uma hipérbole, não é? Mas a gente diz estas coisas. Mas é simplesmente, estamos a aumentar. Mas a expressão que ele está a utilizar é, vocês sabem como é que era a minha antiga vida. Mas ele diz mesmo isto, literalmente no grego é isto. O meu modo de vida antigo no judaísmo. E como eu, excessivamente, perseguia a Igreja de Deus e a assolava. A missão de vida de Paulo era impedir que o cristianismo avançasse, porque para ele o cristianismo era um problema. Para ele o cristianismo era falso e impedia a chegada do verdadeiro Messias. Porque não se esqueçam, os judeus ainda buscam, ainda procuram, ainda estão à espera que chegue o Messias. Para nós o Messias já veio. Esta é, aliás, a grande diferença. E temos um mundo de diferenças, mas é uma grande diferença entre o judaísmo e o cristianismo. Temos a mesma base. No Velho Testamento aceitamos basicamente as mesmas coisas, mas para nós o Messias chegou e toda a lei é cumprida em Cristo. Pregava isto no domingo. A lei cumpre-se em Cristo. Não penseis que eu vim aborregar a lei. Não vim aborregá-la, mas vim cumpri-la. É isto que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5. Então, ele perseguia e na minha nação cedia em judaísmo, é interessante a expressão, cedia naquilo que ele fazia, na religião, naquilo que ele estava. Já não é apenas o judaísmo étnico, é aqui o judaísmo como sistema religioso. Cedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. O que Paulo está a dizer é a chave para entendermos o sentimento que ele tinha de estar atónito para com a Igreja da Galácia passar daquele que nos chamou para a graça para voltar para um caminho que Paulo conhecia. Porque literalmente Paulo está a contar a história e está a dizer: meus amigos, eu já estive no judaísmo, eu era o mais zeloso de todos e Jesus chamou-me de lá para cá. E vocês que já estavam aqui porque Jesus vos chamou, vocês estão a passar daqui da graça de Jesus para o judaísmo. E isto é incompreensível. É incompreensível como é que se passa da graça e da misericórdia para tentar passar para um sistema onde sou eu que conquisto a minha salvação. E eu espero que todos já nós tenhamos entendido. Nós não somos salvos por sermos boas pessoas ou por obedecermos. Esqueçam. Nós somos salvos porque Ele nos salvou. E nós obedecemos porque o amamos, não é para sermos salvos, porque isso já somos. Você está cá? Zelo é a expressão no grego de onde vêm os zelotes. E zelo é o ato, ou o sentimento, ou a expressão da minha vida que me leva a viver de acordo com aquele foco. Única e exclusivamente é aquele foco. E eu zelo por aquele foco. Quando Paulo utiliza a expressão zelo, talvez não tanto aqui na Galácia, na igreja em Gálatas, mas nós hoje conseguimos entender e conseguimos perceber, e qualquer judeu entendia o que é que Paulo estava a querer dizer. Porque zelo, ele é refletido numa figura muito conhecida lá em Números, numa pessoa chamada Fineias. Já ouviram falar do Fineias? Bom nome para o vosso filho. O Fineias olha e sabe que Deus é santo e que as suas regras são para cumprir. E de repente, ele sabia, como toda a gente sabia, que não era suposto haver mistura. E há um judeu que está numa tenda metido com uma medianita. E estão lá nas relações sexuais. E aquilo era ilícito. E Deus tinha dito: olha, vocês não se juntem. Não se compor. Agora falta uma expressão. Olha, não se sujem. É isso. Contaminem. Essa é mais fácil. Agora vejam. Fineias sabe que vai haver maldição porque há um esperto que não sabe estar quieto. E ele fica irritado. Mas mais que irritado, ele fica cheio de zelo, saca de uma lança, segundo o relato bíblico, chega lá na tenda
e traspassa os dois. Estavam no ato, ele não vai de modas e espeta uma lança e ficam os dois empalados. Agressivo, violento. A Bíblia diz que foi pelo zelo de Finéias que ele fez aquelas coisas. Mas a Bíblia tem um comentário, ou lá o Números fala do comentário de Deus, e diz que é pelo zelo de Finéias que o povo depois não é, não é literalmente, mas é aqui fazer uma paráfrase. Mas basicamente o comentário de Deus a este episódio é o seguinte: pelo zelo de Finéias, o povo não foi aniquilado. Vocês estão a perceber? Este zelo é o mesmo zelo que Elias tem contra os profetas de Baal. Em que no final, o que é que acontece? Vão persegui-los aos profetas, depois de eles serem derrotados, e eles são mortos. Por causa do zelo. Jesus também diz, e a profecia, o zelo da tua casa me consumirá. Quando vamos à história, e nós não temos esses livros no nosso canon, pelo menos não temos, mas são chamados apócrifos, ou deuterocanónicos, não é? Primeiro e segundo livro de Macabeus. Nós temos lá uma pessoa que se chama Matatias, ou Matias, consoante as versões. E o Matatias, isto por causa das revoltas de Macabeus, é um livro interessante, é histórico, nós não o consideramos, nós na linha protestante não encaramos um livro como, agora falta uma expressão, como inspirado, exatamente, obrigado. Não o consideramos inspirado, mas como livro de história é incrível e fala exatamente na questão do zelo. Os judeus estavam subjugados e há alguém, lá um dos oficiais do exército, que é convidado por um judeu, e este judeu, que tinha algumas, e estou aqui a resumir, não é? tinha funções religiosas, sacerdotais, tem a brilhante ideia de convidar este homem e fazer um altar e ia sacrificar aquilo que não era permitido sacrificar-se e nem sequer era a Deus. Então este Matatias, sabendo disto, não vai de modas, mata-o a ele e ao oficial e começa a revolta dos Macabeus. Uma coisa sanguinária em que os judeus tentam libertar-se e depois acabam por ser derrotados. Mas isto para falar do zelo, porque aquilo que Paulo está a falar é do zelo. Um homem cheio de zelo é praticamente imparável. Só a morte o para. Vocês entendem isto? Só a morte. E Paulo está a dizer, olha, eu era extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas veja, ele não diz, mas quando me apeteceu, quando voltei a mim, quando pensei um bocadinho, quando eu decidi, ele diz assim, mas quando aprova Deus. Mas quando Deus quis, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Isto emula basicamente o versículo de Jeremias, lá no capítulo 1. Antes que tu te formasses, eu já te conhecia, eu já te chamei. E aquilo que Paulo está a dizer é o seguinte, é incrível, isto no grego é incrível. Ele diz assim, olha, mas quando chegou o tempo que Deus planeou, Ele que me escolheu desde o ventre da minha mãe e me separou. A ideia é, porque aqui no português dá uma ideia que talvez não seja bem esta, porque aqui a cadência é, ele me chamou, isto, aliás, agora estou a ver, isto é uma opção do tradutor, mas basicamente no grego isto está assim. Mas quando aprova Deus, que ainda antes de eu estar na barriga da minha mãe, me separou. Porque aqui é, ele separou, mas já estava na barriga, parece que Deus o escolheu na altura em que ele estava na barriga. Mas no grego não é isto. No grego é ainda antes de ele estar na barriga. O Senhor já o tinha separado, o que significa que Paulo já era escolhido ainda que ele estivesse com o zelo errado. Na realidade, o fundamento do zelo não era errado. As ações é que eram. Porque o zelo de Paulo sempre foi Deus. E o medo dele era que se perdesse Deus. Mas o judeu olha muito para a lei, porque o judeu é a lei, e cumpre-se a lei, e obedece à lei. E nós sabemos que Paulo era zeloso, porque ele cumpria a lei. Ele, aliás, até diz que era o mais zeloso a cumprir a lei. Não significa que ele não pecasse, simplesmente ele sabia e conhecia a lei, sabia que quando pecava havia determinados tipos de sacrifício. Então, para ele, para os judeus que conhecem a lei, eles eram perfeitos, passa assim a expressão, sabem porquê? Porque eles sabiam que não tinha a ver com eles, no final havia o sacrifício que limpava as coisas. Vejam, eles têm quase tudo, só falta o próximo passo.
é que há um sacrifício que já limpou tudo de facto. É o sacrifício de Jesus Cristo. E quando eu digo só falta um passo, falta tudo. Mas quando aprovo a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, vejam, Ele sabe que a sua chamada não tem a ver com as suas características, tem a ver com a graça de Deus. Irmãos, nós somos chamados e se somos salvos, só somos salvos pela graça de Deus. Se tu tens a oportunidade de estar e ouvir o Evangelho, esta é a graça e a misericórdia de Deus sobre a tua vida, porque imaginem que nós nunca tínhamos ouvido. Imaginem que nunca ninguém tinha pregado. Imaginem que nunca tínhamos tido a oportunidade de ouvir quem Jesus é. Senhor, sabemos que Ele é justo. Mas imaginem que não tínhamos ouvido. Então, Paulo está a mostrar que é Deus que decide e há este encontro radical em que Ele tem um encontro com o próprio Jesus, aquele que ressuscitou. Paulo era zeloso, mas o encontro que ele teve, fê-lo conhecer o Filho de Deus. Vejam, que me chamou pela sua graça revelar o seu Filho. E o que é que diz a vossa Bíblia? Em mim. Não é engraçado? Não é uma expressão muito habitual. Revelar o seu Filho a mim seria aquilo que nós diríamos. Mas Paulo utiliza exatamente a expressão em mim. En moi. Em mim. Ele não está a dizer que Jesus Cristo se revelou apenas a ele, na ideia de, olha, Jesus se revelou a mim, eu vi Jesus. É muito mais profundo do que isso. Ele está a dizer, olha, eu vi Jesus, Jesus revelou-se a mim, mas a grande marca foi em mim, porque eu fui transformado. Jesus veio e a ideia é o meu zelo, o meu judaísmo, a minha pessoa, quem eu era, foi abalado completamente e foi transformado porque Jesus se revelou em mim. E esta é que é a verdadeira salvação. Quando há aí alguns comentários e alguns teólogos que falam que Paulo não se converteu, que foi antes uma, sei lá, isto é uma conversão da mais genuína que existe, irmãos. Porque o próprio apóstolo diz, revelar o seu Filho em mim. É a transformação radical. É uma transformação radical. Aquele que no zelo perseguia a igreja, agora vê Jesus e agora começa a pregar à igreja. Porque ele faz parte da igreja. E agora pensem lá nos irmãozinhos. Alguém podia negar? Imaginem, irmãos. A pessoa que mais perseguia, a pessoa que mais fazia mal e de repente ele está no culto aqui. Como é que nós o recebíamos? Claro que desconfiávamos. Claro que desconfiávamos. É interessante que Jesus tem que se revelar a uma outra pessoa para essa pessoa aceitar Paulo. Porque senão ela também não ia. Deus sabe como é que faz as coisas. Mas a verdadeira conversão não dá para fingir. Paulo podia fingir temporariamente que se tinha convertido. Mas ele não fingiu. Ele foi radicalmente transformado. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu acredito que quem tem verdadeiramente um encontro com Cristo, a revelação de Cristo não é apenas a nós, mas é em nós. Há uma transformação da minha vida, da minha alma, do meu coração. Então é por isso que eu não acredito, irmãos, e perdoem-me, mas eu volta e meia estou-me sempre a comentar isto e a falar isto, mas eu acredito, cada vez acredito mais nisto. Quanto mais velho fico, mais eu acredito nisto. É que nós de facto somos pecadores. Nós de facto somos mesmo imperfeitos. Mas quem tem um encontro real com Deus não pode continuar a viver a mesma vida que vivia antes. Há aquela gente que vem e que está na igreja e continuam a ser como é que eu ia dizer isto? Há pessoas que estão na igreja anos e anos e anos e nada muda na vida delas. Continuam com os mesmos dramas, é sempre os mesmos problemas, é sempre as mesmas coisas, é sempre os mesmos discursos, sempre a mesma ideia de calimeros,
É porque aquilo, os outros é que fazem e eu não faço, ou eu é que faço, os outros é que não fazem. Irmãos, quando Cristo se revela a nós, Paulo não tem tempo para ser calimero nenhum. Deus mudou radicalmente a sua vida. Irmãos, ele perde tudo. Vejam como ele diz, olha, vejam como eu era. Cedi em zelo até muitos da minha idade. Eu estava lá no topo, eu tinha uma carreira, porque era uma carreira. E eu larguei tudo por causa de Jesus Cristo, porque Ele se revelou a mim, mas acima de tudo em mim. E qual é a mensagem? Vejam, quando Jesus se revela a Paulo, não foi para, olha Paulo, tu agora vais ser um pregador e vais ter uma igreja de 10 milhões de pessoas. Vais ser podre de rico. E vais andar nas melhores carruagens com os melhores cavalos, porque não havia carros. Não é? Também, olha, até já ouvi aí uma piada a dizer que a razão pela qual os cavaleiros do Apocalipse vêm em cavalo é por causa do preço da gasolina, não é? Porque como está a gasolina, isso explica porque é que lá em Apocalipse anda tudo de cavalo. Porque qualquer dia parece que é a única coisa que nós podemos fazer, não é? As rações dos animais são caras. Mas não é tão caro como a gasolina, acho eu. Mas estão caras, é verdade. É verdade. Agora vejam. Ele recebe a revelação, há uma transformação e há uma missão. Qual é a missão? Pregar-se entre os gentios. Quem tem a certeza que a chamada vem de Deus não precisa de homens para confirmar. Veja o que é que acontece. Não consultei a carne nem o sangue, porque a experiência que ele tinha tido era inegável que tinha sido Jesus. Porque ele não acreditava em Jesus. Ele vê Jesus, ele dizia Jesus não ressuscitou, ele morreu, foi maldito, quem morre no madeiro é maldito, e de repente Jesus diz, olha, Paulo, Paulo, porque me persegues? E ele entende. Porque me persegues, mas eu não estou a perseguir-te a ti, eu estou a perseguir a igreja. Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele percebe, Jesus está vivo. Tudo aquilo que contam é verdade. A minha vida mudou. Então ele passa a ter uma missão, que é pregar o encontro que ele teve. O Jesus que mudou a sua vida é o Jesus que Paulo prega. Amém? Ele não precisa nem carne nem de sangue. O que é que ele está a dizer? Eu não preciso me aconselhar com ninguém. Porque ele foi claro. Foi claro o que é que Jesus lhe pediu. Então ele não torna a Jerusalém a ter com aqueles que antes de mim já eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias e não vi nenhum outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante deste testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E por causa disto glorificavam a Deus a respeito de mim. Mas veja o que é que Paulo diz. Paulo até dá aqui, ele está basicamente a dar a sua cronologia, ele até dá aqui uns dados interessantes. Ele diz que olha que foi para a Arábia. E nós até nem temos nenhuma indicação. É apenas aqui que sabemos que ele foi para a Arábia. Aliás, sabemos porque lá o rei... Ora, falta-me o nome dele. O rei... Deixa-me lá ver se eu acho aqui o nome dele. Desculpem lá. O rei... Eu acho que tem aqui. Lá em Atos, nós vemos o relato que Paulo é perseguido lá em Damasco pelo líder, desculpem lá, deixa lá ver se eu consigo achar aqui, lá pelo rei Nabateu, Aretas IV, é isto. Aretas IV, porque a Arábia, nós ouvimos Arábia e pensamos, para onde é que Paulo foi? Boa pergunta, porque a Arábia poderia ser várias localizações. Aliás, havia zona geográfica que se chamava Arábia e era enorme. Não era a Arábia como nós hoje pensamos, a Arábia Saudita ou as Arábias, não é? Mas fazia parte de alguns desses hoje países, não é? Mas esta localização Arábia também era, por exemplo, onde estava o Monte Sinai. Então, aquilo que nós sabemos é que a determinada altura, Paulo não consulta nem carne nem sangue, mas vai na direção da Arábia. E sabemos que ele vai pregar, porque o fruto da sua pregação é a perseguição.
E ainda mais que ele é perseguido por este rei que eu vos falei. Exatamente, que prova que ele, assim que recebe a revelação de Jesus Cristo nele, começa logo a sua missão. Antes de falar com qualquer outro apóstolo. Vai para a Arábia e começa logo a evangelizar. Começa logo a pregar o Jesus Cristo que tinha, de facto, morrido, mas ao terceiro dia ressuscitado. E agora ele tinha aparecido no caminho para Damasco. Curiosamente, é em Damasco que ele é perseguido. Ele que ia para perseguir, acaba a ser perseguido. Mas é interessante, porque há aqui uma outra nuance. Nós não podemos ter a certeza absoluta, mas é daquelas coisas que é interessante estudar e não custa muito pensar. É que na Arábia, como eu vos disse, é também o Monte Sinai. E o grande caos do judeu é como é que eu concilio o Messias, Jesus Cristo, com a lei? Porque a revelação para eles é a lei. No Novo Testamento a revelação passa a ser o Messias. Então que melhor lugar para escolher, para refletir acerca do Messias e da lei, do que no sítio onde foi entregue a lei? Então há quem defenda, com alguns indícios, embora sem certezas absolutas, que Paulo terá ido exatamente ao Monte Sinai e que terá passado uma temporada exatamente a estudar e a refletir o papel do Messias e como é que ele agora arrumava toda esta ideia da lei. Porque a carta aos Gálatas é exatamente quem pensou e refletiu e sabe muito bem o que é que significa a lei e o que é que significa a graça. E como é que ambas se conciliam. Se Paulo não soubesse, Paulo ficava na dúvida, porque bastava alguém agora vir e dizer: Paulo, olha, tudo bem, Jesus te apareceu, mas tu precisas na mesma de continuar a cumprir os requisitos. Porque poderia haver crentes que até mais velhos e mais antigos do que Paulo. Sabem o que é curioso? É que Paulo não quer saber do currículo de quem está à sua frente. A única coisa que Paulo precisa de saber é do que é que Deus lhe disse. Também já vos disse que há indícios que Paulo teria sido um homem até bastante baixo, franzino, que não era assim muito imponente. Mas quando abria a boca, o Pedro, que andava lá a sacar as orelhas, a fazer cirurgias aos soldados, e o Paulo não o pôs na linha. Houve poucas pessoas na Bíblia que puseram o Pedro na linha, já repararam nisto? Eu não sei se algum apóstolo tinha coragem de sequer de desafiar Pedro. Pedro dizia assim: olha, eu vou buscar, vocês querem vir também? Nós vamos contigo. Paulo assume claramente uma posição de líder. Mas é que sem dúvida. Mas quando chega Paulo, vem Paulo, não era um apóstolo porque ele não tinha caminhado com Jesus, não era um apóstolo dos originais, dos 12, porque ele não tinha caminhado com Jesus, mas em nenhuma altura algum dos 12 vai dizer: este não é dos nossos. Mas antes, pelo contrário, confirmam que ele era. O que é que leva um apóstolo a confirmar aquele que antes era perseguidor como apóstolo? Sabem o quê? Não é apenas a revelação, é a transformação de vida radical que aquela pessoa tem. Paulo não precisou de consultar a carne e sangue, mas depois a carne e o sangue acabam por confirmar. Não era que ele precisasse dessa confirmação. Mas no ministério é exatamente a mesma coisa. No ministério, na vida cristã, e a nossa salvação é confirmada. Não é pelos outros, mas é por Deus, obviamente. Mas vejam, a salvação existe porque houve transformação radical de vida. Porque a definição de salvação é isto: transformação de vida. Então quem é salvo? Dá para perceber. Eu sei, nós não somos ninguém para julgar. E não é isso que eu estou a pedir para que façamos. Mas é importante entender que os apóstolos olharam para Paulo e o consideraram um com eles. Porque quem deixa que Jesus Cristo transforme é uma nova criatura. Sabe, irmãos, é isto que deveria ser o batismo na nossa vida. Um assumir e um compromisso de que a nossa vida, de facto, deixou de ser aquilo que era para passar a ser uma coisa totalmente distinta. Vamos ter falhas, vamos ter dificuldades, vamos ter períodos mais lá em cima e períodos mais cá em baixo. Mas no final, a transformação foi operada. Quando as pessoas voltam para as velhas vidas,
Deixem-me dizer, mas isto é meu, não vou partilhar a minha opinião teológica, quer dizer, vou partilhá-la na mesma, mas não estou a dizer que é verdade. Se alguém volta para a velha vida, eu fico sempre com sérias dúvidas se ela alguma vez foi salva. Mas é a minha opinião. É só a minha opinião. Porque beber da fonte da vida para depois passar a beber de uma fonte impura é estranho. Acho que é incompreensível. E porque é incompreensível, é isto que Paulo está a dizer. Maravilho-me que tão depressa passeis do Evangelho para um outro Evangelho. Se bem que não é um outro Evangelho, porque não há outro Evangelho a não ser aquele que eu vos preguei. Paulo não está-se a colocar num pedestal. Ele está a mostrar que, de acordo com a sua experiência, com aquilo que Jesus lhe disse, ele não podia pregar outra coisa nem aceitar outra coisa. Porque aquilo que ele está a revelar aos homens é aquilo que Deus lhe revelou. E aquilo que Deus lhe revelou é a única pessoa que salva é Jesus Cristo. Então não são os sacramentos. Não tem a ver com quantas vezes você ora. Não tem a ver com quantas vezes você toma a ceia. Não tem a ver com quantas vezes você se confessa. Não tem a ver com quantas vezes você pede sequer perdão. Não tem a ver com isso. Tudo isso pode ter o seu valor. Mas não é isso que nos salva. Não tem a ver com aquilo que tu fazes. Nunca teve a ver com aquilo que eu faço. Porque se algum dia eu correr o risco e corro de achar que eu tive algum contributo, por mais pequeno que seja a minha salvação, eu anulo a cruz de Cristo. Sabem qual é que é, e nós haveremos de falar disso, sabem qual é que é às vezes a nossa grande boa obra? É a fé. Achamos que a fé é nossa. E substituímos as obras pela nossa fé. Vejam, a fé nem sequer é nossa. Foi Deus que nos deu a fé. É Ele que nos dá a fé. Então não há nada para nos gloriarmos, nem sequer da fé. Eu tenho muita fé, amém. Mas olha, não agradeça a si, agradeça a Deus porque é Ele que lhe dá. Amém? Estamos cá ainda. Não passemos do Evangelho para outro Evangelho. Fiquemos e firmemos-nos na pessoa de Jesus Cristo. E se Ele ainda não revolucionou em nós, então hoje é uma boa oportunidade para Ele nos revolucionar, para Ele nos transformar. Jesus quer transformar a nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé. Amém, irmãos? Vamos orar e já terminaremos. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua obra em nós, Senhor. Porque tal como tu fizeste com o Paulo, tu ainda hoje fazes connosco. Tu ainda hoje fazes com tanta gente, Senhor. Obrigado pela tua salvação, pela tua graça, Deus, e te agradecemos verdadeiramente, Senhor. Pelo privilégio que temos de sermos salvos e teus filhos, teus amigos, Deus. Senhor, se houver aqui alguém que ainda não tenha este relacionamento profundo contigo, nós clamamos para que possa acontecer, Deus. Para que tu te manifestes e reveles, Deus, e que possamos crescer em intimidade contigo, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua graça. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, Deus. Abençoa-nos, Deus. Abençoa-nos, Pai. Precisamos cada vez mais de ti, Deus. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus.